Olá, queridíssimos e queridíssimas alunos do sétimo período. Vamos retomar então a nossa aula de hoje, que a gente está tratando do divórcio. Faz já muito tempo que nós estamos trabalhando o direito matrimonial e, querendo ou não, prometo para os doutores e para as doutoras que hoje, de fato, é a nossa última aula sobre o tema, tá? A gente, só para situá-los, trabalhamos ali a dissolução, né, na sociedade conjugal, trabalhamos também a questão de separação de fatos, separação de corpos, depois avançamos ali para algumas regras do divórcio, já na aula passada, e hoje a gente vai adentrar de maneira específica ali o nosso divórcio judicial e o nosso divórcio extrajudicial, tá? Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que meu intuito aqui com vocês não é fazer o esgotamento do tema, tá? Aliás, seria uma tarefa heróica fazer o esgotamento desse tema com um horário tão reduzido que a gente tem dentro do nosso curso, tá? Então, querendo ou não, tem algumas matérias, por exemplo, a responsabilidade civil decorrentes das relações matrimoniais, que a gente deixa de lado nesse primeiro momento, porque, primeiro, a gente tem que ter noção que a gente está num curso da graduação, então não adianta fazer um aprofundamento muito grande agora, tá? Então, querendo ou não, alguns pontos, se vocês tiverem mais interesse, vocês podem conversar comigo, eu indico bibliografia, até mesmo troco uma ideia, guio, oriento bem assim nesse sentido, e óbvio que se lá na frente der um tempinho a mais ali, e de fato a gente conseguir matar todo o nosso cronograma, aí sim eu gostaria de trabalhar alguns aspectos referentes à responsabilidade civil aqui decorrentes dos laços patrimoniais, tá? Então, lembre-se também, antes da gente entrar na nossa aula de hoje, que a gente fez um pacto semântico na aula passada, né? E o pacto semântico da aula passada foi que, quando nós trabalharmos acerca do divórcio judicial, via de regra a gente vai estar trabalhando do nosso, entre aspas, divórcio litigioso, tá? E quando a gente estiver trabalhando ali nosso divórcio extrajudicial, a gente vai estar trabalhando nosso divórcio por mútuo consentimento, né? Por mútuo consentimento, um acordo conjunto ali dos ex-cônjuges, né? Dos cônjuges que se tornarão ex-cônjuges, tá? Então, adentrando para a aula de hoje, na aula de hoje, aliás, a gente vai verificar, primeiro ponto, que o nosso termo divórcio litigioso, hoje, ele pode ser visto como errôneo, tá? Por que ele seria errado? Porque como a gente pode questionar, pressupor uma ideia de litígio quando a gente tem um direito potestativo? Então, se o nosso divórcio hoje ele é visto como um direito potestativo, por óbvio não há lide. Não havendo lide, não teria o porquê do nosso divórcio ter um nome de litigioso, tá? Mas de qualquer maneira, a gente tem que lembrar que quando, via de regra, tá? Quando a gente propõe esse divórcio litigioso, ou seja, o divórcio em que não há consentimento das partes, há, portanto, uma lide, essa lide em si não trata de maneira específica o divórcio, porque o divórcio é potestativo, então de boa. O problema é que esse divórcio, geralmente, ele é acompanhado com outros temas que aí sim tem que ter uma instauração, né, de um procedimento. Tá? Então, por exemplo, a partilha de bens, separação de corpos, alimentos, guarda, enfim, tem uma série de direitos ali que são conexos ao divórcio e, querendo ou não, por imposição legal, ao intentar ação, esse agente que intenta ação de divórcio, o autor ele acaba formulando esse feixe de pedidos, né, o que seja, querendo ou não, uma acumulação de demandas. Então, há uma acumulação de demandas, aqui além do próprio divórcio, há ali, por exemplo, a nossa pretensão alimentar, a fixação de alimentos, até mesmo, por exemplo, quando há um filho maior de idade, ele pode figurar na ação de divórcio formulando pedido de pretensão alimentar. A gente vai afastar essa ideia que a gente tem de experiência de que completou 18 anos já, mas não é mais necessário os alimentos, a gente não tem mais isso hoje, tá? Mas tanto é que o nosso filho maior de idade, ele pode figurar em um dos polos do divórcio para ter o pleito alimentar, tá? Então a gente situa vocês nesse primeiro momento nesse sentido, tá? Então, além da divergência de ritos que a gente tem, nem sempre em todas essas pretensões existe identidade das partes, né? Então, por exemplo, na questão dos alimentos, a legitimidade, entre aspas, seria ali do menor, tá? Não da mãe ou do pai que está, de fato, figurando ali no polo ativo do divórcio. Então, não, às vezes nem existe essa identidade de partes, tá? Então, basta a gente se atentar, por exemplo, ao pedido de alimento a um dos filhos, né? Então, eles não são partes do processo de divórcio, mas eles comparecem a juízo como autores ou como réus ali buscando
direitos próprios, né? Então a gente tem essa situação. Então vai alarga-se, aliás, um dos polos, seja o polo ativo ou o polo passivo da ação de divórcio, para que os filhos compareçam em juízo ali quando a gente tem o nosso pleito alimentar, tá? Então é uma dessas possibilidades. Então essa acumulação de pedidos é dispensável, que se trata de filhos incapazes, tá? Então, a não ser quando as questões a eles relativas já tiverem sido objeto de apreciação judicial. Então, se houve, por exemplo, uma discussão de guarda, uma questão de alimentos antes do divórcio, por óbvio que quando a parte for pleitear o divórcio, ela não precisa colocar ali o filho no polo passivo ou polo ativo da demanda, porque as decisões inerentes a ele já foram resolvidas. Então, não há um motivo para pedir isso, tá? A ação de divórcio, vale ressaltar que ela não possui uma causa de pedir. Logo, não é necessário o autor declinar ali o fundamento do pedido, né? Então, não existe a necessidade de se fundamentar o pedido em decorrência dessa não disposição da causa de pedir, tá? E outra coisa também é que, por óbvio, como não há causa de pedir, não há defesa cabível, tá? Lembre-se que as culpas, as responsabilidades, eventuais descumprimentos dos deveres do casamento não integram aqui a demanda e não cabem ser alegados. A gente verificou ali com a Emenda Constitucional 66 de 2010, o elemento da culpa, sempre fazendo a ressalva ao casamento putativo, ele desaparece também do nosso ordenamento jurídico. Então a gente não tem mais a possibilidade de se discutir culpa. Então, se não há possibilidade de se discutir culpa, por óbvio, a gente afasta essa defesa, a gente afasta esse fundamento do pedido. Tá? Então, eles não integrarão de maneira alguma a demanda. Tá? Então, não cabem ser alegados e discutidos e muito menos reconhecidos na sentença qualquer elementos de culpa, algo nesse sentido. Daí, a salutar prática de um juiz, ao despachar a inicial, decretar o divórcio e determinar a expedição do mandado de averbação após a citação do réu. Então, o que a gente está falando aqui? Por se tratar de um direito potestativo, o juiz, ao receber a sua demanda, por óbvio, ele despacha já decretando o divórcio e manda fazer a averbação desse divórcio posterior à citação do réu. Tá? Afinal, o nosso pedido, que é, querendo ou não, o divórcio por um dos cônjuges, o outro ele não vai poder se opor. Então, se o outro não pode se opor, não há defesa, por óbvio, ali no próprio despacho, enfim, ele já deveria decretar o divórcio. Infelizmente, ainda a gente não vê isso de uma maneira muito comum na prática. Ainda há um rito, mais o rito tradicional do que esse rito que é possível hoje com o nosso Código de Processo Civil atual. E a gente lembra que o nosso Código de Processo Civil, ali na regra do 356, ele diz, vai trabalhar ali que não vai ofender o princípio do contraditório. Por quê? Porque a gente admite a sentença parcial antecipada. Então, se a gente admite a sentença parcial antecipada, não existe a possibilidade da outra parte arguir o contraditório, tá? Como causa, por exemplo, de alguma nulidade. Tá? Então, não existe a possibilidade de você arguir nulidades referentes à ausência de contraditório pela possibilidade do 356 do CPC. Tá? Então, a gente tem essa nova modalidade. Então, ajuizou a ação de divórcio, óbvio, o nosso divórcio ali é litigioso, por mais que a gente já falou que o termo litigioso não é o termo mais adequado, mas ajuizou o divórcio judicial, o juiz ali já dá a canetada e manda citar o réu, e aí depois da citação do réu, manda averbar, dispensando-se, portanto, o nosso contraditório. Tá? Então, como eu já falei para vocês no vídeo passado, na aula de hoje, a gente está trabalhando muito sobre o prisma do tratamento do direito do direito ali ao divórcio como um direito potestativo. No dizer do nosso professor Cristiano Chaves, né, de direito potestativo extintivo, uma vez que se atribui ao cônjuge o poder de, mediante simples e exclusiva declaração de vontade, modificar a sua situação jurídica familiar existente, protegendo os efeitos em sua órbita jurídica, bem como do seu consorte. Então, a gente vai trabalhar ali desse direito potestativo extintivo. Tá? Então, trata-se de um direito que se submete apenas à vontade de um dos cônjuges e ele é reconhecido como exclusividade e marcado pela característica da indisponibilidade, querendo ou não, como corolário da afirmação de sua dignidade. Então, a gente tem a nossa dignidade da pessoa humana, ela é novamente posta como centro do nosso ordenamento jurídico a partir da Constituição de 88, e aí a gente tem essa dignidade sendo colocada novamente aqui no direito matrimonial como
a base de você poder sim fazer o requerimento do divórcio e se dispensar a anuência do outro cônjuge. Tá? Então, uma das partes não tendo mais interesse na manutenção desse vínculo matrimonial, ela faz o ajuizamento da ação e esse direito potestativo extintivo vai modificar, querendo ou não, essa relação entre os consortes. Tá? Então, a gente tem isso para nós hoje. Tá? A nossa sentença que vai decretar o divórcio tem eficácia constitutiva negativa. Tá? Por quê? Porque vai produzir, aliás, ela produz também efeitos a partir do trânsito em julgado. Então, a gente tem uma sentença que tem uma eficácia constitutiva negativa, que produz efeitos a partir do seu trânsito em julgado, tanto que, se as partes se conciliam antes desse momento, o processo deve ser extinto. Então, suponhamos ali num caso, eu e minha esposa estamos brigando, eu digo numa ação judicial, e aí chega ali antes do trânsito, aliás, antes da sentença do juiz, a gente se concilia e a gente retoma ao nosso estado que era antes, e aí, querendo ou não, a gente tem um processo extinto sem resolução de mérito. Tá? Então, se as partes conciliarem antes, beleza, sem resolução de mérito. Imaginemos que houve a sentença e essa sentença gerou um trânsito em julgado. Gerando um trânsito em julgado, como a gente já sabe, só poderá ser feito novamente esse vínculo, restituir esse status quo do casal com um novo casamento, diferentemente do que a gente tinha na separação, tá? Lembrando que na separação a gente podia fazer uma petição nos próprios autos para reatar nosso estado civil que era antes, né? Ou seja, a gente era casado, daí se tornamos separados e aí depois, através de uma petição direta ali na nossa ação de separação, a gente retomava ao status quo antes da nossa situação matrimonial. Aqui não, você divorciou, não existe a possibilidade de você regressar ao estado civil que você tinha anteriormente, tá? A não ser que se casem novamente, tá? Então a gente tem a nossa eficácia constitutiva negativa produzindo efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença do divórcio, tá? Ocorrendo o falecimento de umas partes, imaginemos que a gente está fazendo ali o divórcio e eu venho a falecer durante esse processo. Mesmo após a sentença, e aqui é interessante, tá? Mesmo após a sentença, mas antes do trânsito em julgado, extingue-se o processo e o sobrevivente torna-se viúvo. Então, ali, imaginemos que a gente tem o nosso lapso, né, temporal da sentença até o trânsito em julgado. Imaginemos também que eu tenha interposto um recurso, uma apelação, e aí eu venha a falecer ali antes da sentença, aliás, antes do trânsito em julgado dessa sentença. Se eu faleci durante ali esse tempo, a gente não vai ter a decretação do divórcio, tá? Minha esposa vai se tornar viúva e a gente extingue o processo do divórcio. Por quê? Porque vai se tratar de uma ação personalíssima, ou seja, somente as partes, a gente tem a exceção lá do procurador, tá, com poderes específicos, mas somente as partes elas podem ingressar num polo de divórcio. Então, se eu venho a falecer, por óbvio, por se tratar de um direito personalíssimo, esse processo ele se extingue, tá? E sendo também um direito personalíssimo, por óbvio, ele também não é transmissível. Então, não caberia aos meus herdeiros sucederem nesse polo que eu fazia parte, tá? Então, não faz muito sentido, porque é um direito personalíssimo e ele é intransmissível, conforme a regra do 485, inciso 9 do nosso Código de Processo Civil. Portanto, caberia uma extinção ali sem resolução de mérito e, como eu falei para vocês, o Estado Civil, que a partir do trânsito em julgado seria de divorciada e divorciado, no meu caso ali eu vou falecer, né? E aí minha esposa, que estava ali no nosso polo da nossa ação de divórcio, o Estado Civil dela, ao invés de ser de divorciada, será de viúva, tá? Então a gente tem que se atentar isso de uma maneira muito clara. De outro lado, também a nossa sentença não tem um efeito retroativo, tá? Então ela possui efeitos ex nunc, ela nunca retroagirá. O nosso efeito dissolutório do decreto do divórcio não alcança o nosso período em que as partes estavam separadas, tá? Então a gente tem a nossa separação de fato, já expliquei para vocês a separação de fato, mas esse período, a decretação do divórcio não atinge esse período aí da separação de fato, tá? Então, seja na questão da separação de fato, ou na separação de corpos, ou judicialmente. Então, não retroage ali os efeitos da decretação do divórcio, do trânsito em julgado, da sentença, da decretação do divórcio, à separação de fatos, tá?
Falei para vocês que é muito interessante para fins patrimoniais, querendo ou não, na partilha de bens, a nossa separação de fato, de corpos, ou a separação judicial, é o que vai determinar ali o fim do conjunto patrimonial, né, do companheirismo patrimonial do casal, da mancomunhão, ou seja, desse domínio, dessa propriedade comum do casal, e aí a gente tem ali uns efeitos patrimoniais. Mas aqui nos efeitos existenciais, etc., ela não retroage de maneira alguma. Então, decretou o divórcio hoje, ele não vai retroagir lá para trás, para quando foi, por exemplo, a separação de fato, a separação de corpos. Vai produzir efeitos, portanto, ex nunc, ou seja, a partir do trânsito em julgado dessa ação de divórcio. Tá? Então, não retroage de forma alguma. Tranquilo? De forma desarrazoada, a nossa lei ela empresta efeito ao divórcio somente a partir da averbação do registro civil das pessoas naturais. E aqui a gente tem uma crítica, e essa crítica eu até antecipei para vocês, porque eu falei do trânsito em julgado da sentença, tá? Só que os nossos efeitos, eles não são produzidos a partir do trânsito em julgado da sentença, mas do registro no cartório no registro civil, né? No cartório de pessoas naturais ali no cartório de registro civil, tá? Então, isso é uma regra, tá? O artigo 29, parágrafo 1º, a linha A da Lei de Registros Públicos. Então, os nossos efeitos do divórcio, eles surgirão a partir da averbação dali perante ao registro civil das pessoas naturais, o que, querendo ou não, é um erro, tá? Porque deveria ser ali do trânsito julgado da sentença, olvidando-se de que o registro tem efeito meramente publicitário. O nosso registro, como vocês bem sabem, ele possui um efeito de publicidade, não possui um efeito ali maior do que isso. Então, se a intenção é só dar publicidade, por óbvio que o efeito deveria ocorrer ali a partir do trânsito em julgado da sentença. Então, a gente tem essa crítica para fazer nesse momento, tá? Então, se atentem também a isso, que é em relação aos efeitos, tá? Mas a sentença, como eu falei para vocês, ela precisa ser averbada no registro civil. Isso é tanto no Código Civil quanto na Lei de Registro Público. No Código Civil tem a determinação legal do artigo 10, inciso 1º, e na Lei de Registros Públicos também do artigo 29, parágrafo 1º também, a linha A, que foi o artigo que eu acabei de mencionar anteriormente, devendo constar também que foi feita a partilha de bens. Esse dever constar que foi feita a partilha de bens é interessante para o fisco, tá? Então, se constar ali para o fisco, também existe uma parte tributária que a gente vai trabalhar lá na última parte dessa aula, mas quando a gente trabalhar a partilha de bens, essa parte é interessante também para dar publicidade, enfim, para gerar fato gerador de tributo, enfim, a gente vai trabalhar isso também um pouco mais para frente, tá? Sob pena de um novo casamento reger-se pelo regime da separação de bens. Então, se você não averba isso lá no registro das pessoas naturais, você não averba seu divórcio, por óbvio, se você contrair novas núpcias, né, um novo casamento, existe uma causa suspensiva. Então, além de você ficar obrigado ali, você, aliás, fica obrigado ali de se casar pelo regime da separação de bens. Separação de bens, óbvio, a separação obrigatória. Né? Então, se você não faz a averbação desse divórcio, e também a parte da partilha desse divórcio, também a gente tem as nossas regras lá na causa suspensivas, você fica vinculado ao casamento através da separação de bens. Tá? Isso é a nossa regra do 1641 e a regra do 1523, que são as causas suspensivas no modo concreto. Tá? Se houver imóveis, vale ressaltar também que deve ser feito um registro lá no registro imobiliário. Tá? Então, uma averbação lá no registro imobiliário, isso também está na Lei de Registros Públicos, através do artigo 167, inciso 2º, tá? Então a gente tem isso também, tem que fazer a averbação, a comunicação lá no registro imobiliário, se houver bens, né? Aliás, bens imóveis, e se algum dos cônjuges for empresário, para valer contra terceiros, a sentença precisa também ser averbada no registro público das empresas mercantis, na nossa regra do 980 do Código Civil, tá? Então, a gente fecha essa primeira parte, que é uma parte mais introdutória, que vai trabalhar os efeitos, os efeitos da sentença, os efeitos ali no tempo, etc., para a gente agora adentrar de maneira mais específica o nosso divórcio consensual, tá? E aí também um divórcio judicial mais para frente. Então a gente fecha essa primeira parte e já retomamos em breve, tá? Então até daqui a pouco. Valeu!